Olá, você está no canal Sagrado Feminino, eu sou Lana. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma consulta. Já vou pedindo seu like, gratidão para quem já entra dando like. Gratidão aí para você que é novo inscrito, você que está todos os dias aqui comigo, para você que é membro, gratidão. Vamos dar uma olhada num tema livre e colocar de acordo com o que sai aqui o título, tá? Deixar a espiritualidade falar. Mentaliza seu ser de luz. Lembrando, gente, que é uma leitura coletiva, tá? Os vídeos valem para o momento que você abrir eles aí, porque não tem um prazo de validade, tá? Adaptem o gênero seu, da pessoa, tá? É só adaptar, não existe sentença, energia de hoje a 7 dias, que é uma consulta na sua energia, manda um e-mail para mim, lá eu passo o WhatsApp. E você aí fala comigo pra gente marcar. Lembrando que tem oração todos os dias às 18, juntamente com a Casa do Caminho. Pode deixar os nomes e pedidos de oração, tá? Tem o coraçãozinho, valeu demais, que é ajudar o canal, ou ficar membro do canal, ou tem o e-mail, se quiser fazer Pix para ajudar o canal, o e-mail também é chave Pix. Acho que todos os recadinhos foram dados, e aqui no canal a gente trabalha com espiritualidade, mediunidade. Então, peça sempre para o seu mentor, seu anjo de guarda, ele pediu os 3, gente. Que diariamente aqui, Frei Rogério e Dona Miriam vão trazer para vocês as respostas. Então, peça para abrir o seu entendimento aqui também do que é dito. Tá bom? Vamos tirar os bilhetes para depois não atrasar? Pode dizer, Frei Rogério, qual que o senhor quer e a gente vai pro tema. Ok. 2. O tema não, porque não tem tema, né? É um tema livre e a gente vai ver o que sai. Quantos o senhor vai querer? 1, 2, 3 tem aqui. 7, 3, 4, 5, o azul, 6, falta 1. E o verde? 7. O senhor quer os bilhetes antes, depois? O que o senhor quer fazer? No final. Então, vamos ver os bilhetes no final. E vamos ver uma vibração da pessoa. Mentaliza a pessoa, chama o nome baixinho. Se não quiser, mentaliza você. Podemos? Ok, pediu para fazer mais um corte. Essa pessoa, como tem saído a carta da justiça, né? Essa pessoa tá vibrando em relação a você, gente, a justiça. Eu vejo uma espera. Tá? É como se tivesse algo ou alguém aí numa espera. Pode ser você esperando uma decisão dessa pessoa, esperando talvez essa pessoa se comunicar com você, uma atitude da pessoa. Pode ser você esperando uma retratação dessa pessoa, uma correção de erros, tá? Ou pode ser a pessoa esperando você procurar. Aqui é o princípio do equilíbrio. É o mediador, o juiz. Tem uma pessoa que a energia dessa pessoa que você trouxe, essa pessoa está tentando se equilibrar, equilibrar as emoções, as ideias, organizar os pensamentos, as emoções. É uma pessoa que talvez foi muito severa, muito rígida, por ser muito conservadora, tá? Aqui tem um dilema ético ou moral. Então, pode ser aí que era uma relação que a pessoa acha que era proibida, imoral, tá? Professor e aluno, patrão e empregado, ou se a pessoa é comprometida, ou você é comprometido, uma questão moral, ética, mas também pode ser que seja uma pessoa muito conservadora e tem muitos preconceitos, muitos tabus.
entende? E aí acaba sendo rígida, severa demais, e em vez de ser imparcial nos julgamentos e decisões, pode ter feito um mau julgamento de você, julgado você errado, ter feito uma escolha errada, tomado uma decisão errada, muitas vezes no impulso, e agora quer corrigir algo, fazer certo, ou fazer a escolha certa. Mas provavelmente é uma pessoa que não está agindo, não está tomando atitude, talvez nem falando com você. É uma pessoa que está buscando compreensão, ou ser mais compreensiva, mais paciente. Tá? Aqui fala de evitar julgamentos muito rígidos ou precipitados, e talvez essa pessoa errou foi nisso, né? Julgou de forma muito rígida, muito fria, muito severa e de forma precipitada. Ou porque tem crenças limitantes, ou por uma questão ética e moral, ou por preconceitos, ou por tabus, ou porque julgou você pela opinião dos outros. Ou então, a conduta de outras pessoas que não foram bacanas, a pessoa julgou você igual. Sabe? Botou todo mundo no mesmo balaio e acabou fazendo um julgamento injusto de você. Por exemplo, ninguém presta, ou fizeram isso e isso comigo no passado, todo mundo é igual, todo mundo faz igual, e botou você no mesmo balaio. Tá? Ou até julgou você por uma conduta dele ou dela. Tá? Vou dar um exemplo. A pessoa no passado aprontou muito. Então ela já teve do outro lado da pilantragem, e aí julgou você como aquela pessoa que ela já foi, lá atrás, na época da pilantragem. Só que aqui tem uma justiça divina sendo exercida, ou humana. Se você tem uma questão de justiça humana, ou a pessoa está brigando com alguém na justiça, está mostrando aqui. Ou você está brigando com ele, com ela judicialmente. Se não, Miguel, aqui o arcanjo Miguel, mostra uma questão de justiça divina, que vai ser feita ou já está sendo feita. E essa pessoa está constatando aqui, de uma forma que talvez não gostaria, que todas as escolhas têm uma consequência, que está colhendo o que plantou, e se não está colhendo ainda, lá na frente vai colher. Vai receber o que é merecido, cedo ou tarde. Essa pessoa está tentando achar uma solução, tá? Para o problema de vocês, para a questão de vocês. Tá pesando os prós e contras, tá pesando qual é a responsabilidade dele ou dela e a sua. Essa carta fala muito do que é dando que se recebe. Talvez essa pessoa pela primeira vez está fazendo um exame de consciência do que ela está dando para você, ou o que ela deu para você. Talvez você deu o bom e ele só retribuiu com coisas ruins. Você foi honesto, ele foi desonesto. Né? Porque aqui fala de honestidade. Você deu honestidade, ele deu desonestidade. Você honrou ele, ele não honrou você. Você honrou o relacionamento, ele não honrou. Né? Você foi paciente, ele não foi. Você foi compreensível, ele não foi. Tá? Talvez a pessoa agora queira ser justa. Essa carta fala de honra, de verdade. Talvez essa pessoa pecou. Ou tá pecando nisso. Vamos ver mais? Eu vejo uma questão aqui. Frei Rogério está falando de hipocrisia. Como se essa pessoa pregasse uma coisa que ela não segue, o que ela não dá, o que ela não faz. Fosse em questão moral, ética ou religiosa. Essa pessoa exige muito o que não dá, é uma pessoa hipócrita. Tá? É isso que o Frei Rogério está dizendo aqui. Sabe, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Ela exige uma retidão na conduta que muitas vezes ela não dá. É isso que o Frei Rogério está dizendo. Tem uma pessoa aqui
que exige muito dos outros ou do outro, do parceiro, da parceira, algo que não dá. Sabe aquela pessoa que bota uma banca de muito certinha, muito exigente, mas não dá o mesmo? Foi que nem eu falei ali, ó. O Rogério ressaltou. É uma pessoa que exige fidelidade, mas não é fiel. Exige paciência e não tem paciência nenhuma com nada, com ninguém. Exige um respeito que não dá. Exige que seja honrado em algo, mas não honra os outros. E passa toda essa imagem, né? De justo, correto, mas talvez na intimidade não se mostra assim. É só na parte social, da porta para fora. Mas dentro de casa, dentro do relacionamento, dentro da família, talvez não seja isso. Por isso que o Frei já está falando de hipocrisia. Vamos ver mais? Essa pessoa está com um peso grande na consciência, ó, 10 de paus. Tá com a consciência pesada, tá? Esses bastões sempre simbolizam as ações, atitudes, condutas, palavras que foram feitas ou não, ditas ou não. E olha o pajem bostinha do lado, gente. Essa pessoa se arrepende de muita coisa que disse, que fez, teve briga, teve conflito aqui para alguns. E agora o conflito é interno. De novo aqui a justiça, ó. Miguel Arcanjo na mesa e Xangô na mesa. Realmente tem uma questão de conduta, de ética, de moral na mesa. Essa pessoa talvez não teve atitudes muito bacanas aqui. Teve gente que brigou, ó. Tá? Teve agressividade nas palavras. Teve agressividade para alguns, até que passou das palavras. Teve humilhação, palavras de humilhação. Um romance sofrido, conflituoso. E é por causa dessa pessoa, tá? Na casa da personalidade dela, o ascendente, como se apresenta para o mundo. Essa pessoa deve ter um ascendente aqui do elemento fogo ou do elemento ar. Tá? Pode ter um ascendente de Áries, Leão e Sagitário, pode ter um ascendente de Gêmeos, Virgem, Gêmeos, Libra e Aquário, fogo e ar. É na casa do ascendente, casa 1. Essa pessoa está extremamente arrependida e amargurada, gente, por alguma conduta ou alguma coisa que disse para você. Se fez joguinhos, jogos de ciúme, jogos de manipulação, se foi mal educado, se foi grosseiro, disse palavras que machucaram, feriram, humilharam. Tá? Para muitos teve briga, discussão, tá? Até uma certa agressividade e violência para alguns que passou até do ponto. Tá? Foi um exagero. Essa pessoa em algum momento quis demonstrar uma insatisfação que ele tinha e acabou se excedendo, exagerando na punição, na força, no excesso, na rigidez, na estupidez, nas ofensas, na humilhação. Teve gente aqui que foi muito humilhada, ó. Isso aqui é muita humilhação. Tá? E essa pessoa tá arrependida? Tá. Tá carregando um fardo, um peso enorme na consciência, mas é uma pessoa egoísta, extremamente orgulhosa, extremamente birrenta. Tá? Muito do que essa pessoa fez para você foi para judiar mesmo, foi para dar troco, foi para se vingar. Tá? Mesmo que tenha sido um exagero, um excesso, mas foi. É uma pessoa aqui que não controla muito bem as palavras, o que diz, sabe? Fala o que vem na boca, a ofensa que vier fala. E muitas vezes fala sabendo que vai ferir profundamente, que vai deixar marcas, e ainda assim escolhe fazer, decide fazer. Tá? Porque é muito orgulhoso, é muito vaidoso, é birrento, é teimoso. E é uma pessoa que gosta muito de fazer joguinhos,
É uma pessoa que tem uns comportamentos aqui, ó, muito infantil, tá? E depois, logo depois que faz, se arrepende. E muitas vezes aqui, gente, é debochado, é mesquinho, é egoísta, sabe? Faz as coisas até na covardia. Acaba se excedendo, sendo covarde no que faz, no que diz. Mas só olha para o próprio umbigo, gente. É o pajem de espadas. É uma pessoa, gente, com atitudes extremamente imaturas e infantis. E depois se arrepende, sim. Aí fica amargurado. Aí fica arrastando essa culpa igual um saco de batata podre para cima e para baixo. E muitas vezes eu vou dizer para você, tem coisas que ele nem se arrepender, não se arrepende. Tá? Vai se arrepender bem lá na frente, demora a cair a ficha. É uma pessoa pavio curto, sem paciência para nada. Tá? É uma pessoa que explode primeiro, faz a cagada primeiro e pensa depois, extremamente reativa. E depois fica triste, arrependido, sofre. Aí se acovarda de fazer o que tem que fazer certo, desanima. E fica lá amargurado com peso na consciência gigante. E por consequência, colhe toda essa aprovação. Porque age muito no impulso. E depois carrega o fardo, até espiritual. Por isso que aqui sai justiça divina. E aí, agora, essa pessoa até gostaria de abrir uma comunicação com você. Tá? Porque tá arrependido. Mas agora, gente, tá com medo de tomar uma atitude. É engraçado, na hora de fazer, faz e não pensa, depois se acovarda para corrigir. E não é só covardia. Tá? É uma pessoa que quer o início, o reinício, é um pajem. Quer falar com você, quer abrir comunicação. Mas além de estar com medo, né, de fazer alguma coisa, de falar alguma coisa, até com uma certa vergonha. Mas também tem esse maldito ego. Tá, gente? É uma pessoa, olha aqui, é muita imaturidade, é um pajem de espadas e o louco. É uma pessoa extremamente apegada a você, tem você como um tesouro, você dá a plena satisfação em todos os quesitos, tá? Quer superar, mas tá com um conflito interno danado, porque é uma pessoa que disputa muito o ego. É um 5 de paus, é uma pessoa rixosa, brigona, sabe? Pavio curto, turrão, opressor, mandão, orgulhoso. É uma pessoa que está sempre disputando com tudo e com todos. Compete com tudo e com todos, até em situações tolas, idiotas. E depois se sente até bobo. Sabe? É uma confusão de ideias que essa pessoa está passando, um conflito interno muito grande. E tem toda essa disputa de ego. Mas, Alana, eu não disputo o ego com ele, mas ele disputa. Com você, com o mundo, com o padeiro, com o açougueiro. Essa pessoa vive de treta, de briga, de confusão. É uma pessoa naturalmente rixosa, como diz na Bíblia. Que cata problema e situação. Sabe aquela pessoa, vou ser mais explícita, que ela acorda de manhã, gente, ela já acorda com raiva do mundo. Ela sai pra rua já com aquele pensamento, hoje quem se atravessar no meu caminho, eu vou desossar. É essa pessoa. Que fica caçando qualquer motivo, qualquer coisinha para explodir, para brigar, para agredir fisicamente, com palavras e jogar toda essa ira. É essa pessoa. Ela fica torcendo para encontrar uma treta, uma briga, uma discussão, para ela extravasar essa raiva, essa violência, esse despeito, esse recalque do mundo, essa amargura, essa infelicidade, infelizmente, gente. Tá? Eu até não sei, gente, aqui, para alguns pode até ser que tenha. Se essa pessoa já não tem processo judicial. Se não tem, é um milagre. Porque do jeito que essa pessoa é, já era até para estar numa cadeia. Desculpa, mas é a realidade.
tá? Essa pessoa, ela não tem equilíbrio nenhum, é o 6 de ouros do lado do chicote. É uma pessoa totalmente descompensada, gente. Tá? Sei lá se tem um transtorno de raiva, sei lá se tem um transtorno borderline, sei lá que transtorno que essa pessoa tem. Transtorno de raiva intermitente, sei lá o que essa pessoa tem. Essa pessoa é transtornada. E ela é assim na vida. Tá? É uma pessoa totalmente descompensada. Desculpa, gente, mas totalmente desequilibrada essa pessoa. Por isso que eu disse, eu não sei como é que essa pessoa aqui, ó, não catou ainda uma punição aí da justiça humana. De ter uns BO na delegacia, de responder processo, de parar num chilindró. Tá? É uma pessoa extremamente aqui caçadora de problema. Tá? Não é à toa que sai o louco aqui. Esse aqui é o doidivanas total, é o vida louca. Tá? É uma pessoa, gente, totalmente aqui, não é à toa que sai o louco. Essa pessoa tem algum transtorno mental, de personalidade, tá? Um desvio de conduta muito sério. É o louco. Essa pessoa, ela não pensa nas consequências de nada, ela só vai e faz. Quando tá que nem um búfalo, só vai e faz. A mãe já te atende, filho. É uma pessoa que não pensa um segundo antes de fazer caca. Ela é assim na vida e, por consequência, ela é assim nos relacionamentos. Desculpa o que eu vou dizer aqui, tá? Mas com essas cartas que eu vejo aqui, para alguns casos, tem aquele tipo de pessoa que dentro do relacionamento a gente tem uma tendência muito grande a ser violento fisicamente, dentro de casa. Qualquer insatisfação gera um ataque de fúria nessa pessoa, um desequilíbrio, onde essa pessoa perde total aqui a estabilidade, o eixo. Tá? E não precisa ser coisas grandes, coisas pequenas, ó. Insatisfações pequenas, contrariedades pequenas, tá? Geram esse excesso, geram essa repetição, esse vício. Piorou se para alguns aqui o ser de luz que você trouxe para a mesa tem algum tipo de vício, piorou. Vício de alguma coisa com transtorno mental é péssima combinação, tá? Faz essa pessoa ser uma bomba ambulante aí. Por consequência, se torna um relacionamento sofrido, tá? As relações com essa pessoa sempre tendem a ser sacrifício, sofrimento, dor, tristeza. Deixa eu ver se essa pessoa tem consciência disso. Aqui eu acho que tem, porque sai uma montanha. Aqui, gente, essa pessoa não só tem consciência, como tem uma clareza absurda. É um ás de espadas. Tá? Essa pessoa tem total consciência do descontrole que ela tem, de um transtorno que ela tem, de uma dificuldade que ela tem. Ela tem total consciência, tá? É a montanha do lado do ás de espadas. Ela sabe exatamente naquilo que ela se excede. Ela sabe exatamente naquilo que se torna uma paixão cega. Que cega ela. Inclusive é uma pessoa muito ciumenta. Tá? E talvez isso também gere problema dentro da relação. Só que é uma pessoa hipócrita. Porque para o mundo se apresenta uma pessoa de boa. No trabalho, no social. É dentro de casa que essa pessoa se mostra assim, ou dentro da família, para os familiares mais íntimos. As pessoas que deveria tratar bem, trata mal. E lá fora, trata todo mundo com cordialidade, com respeito, com educação. Tá? E dentro de casa, com os familiares, com as pessoas da intimidade, trata mal. É um ditador. Tá? E essa pessoa oscila muito. Aqui, ó, é uma pessoa que é fogo de palha, 8 de paus. Ela oscila entre estar correto e equilibrado num momento e totalmente doido, pirado do outro. Tá? E ela tem consciência disso? Tem.
E ela sabe perfeitamente que ela tem que fazer mudanças de dentro para fora. Que ela tem que mudar a conduta. É a justiça, que é a montanha, ó. Ela tem que mudar a conduta. Tá? Ela tem que mudar crenças e valores moral distorcido. Ela tem que mudar a imaturidade, infantilidade, impulsividade. Ela tem que obter o equilíbrio. Ela sabe tudo o que ela tem que fazer. Ela só não faz. Tem total consciência, gente. Tá? Aqui, essa pessoa, como eu disse, tem um apego danado. Inclusive, enxerga você como propriedade dele ou dela. Em todas as relações, essa pessoa é assim, tá? Todo parceiro, toda parceira que já arrumou no passado, é essa coisa de é minha, é meu. O problema é que, se puder, ele esconde dentro de uma caixinha, tá? O problema é que é uma pessoa que ele leva muito a sério dessa coisa do é meu, é minha. Se você é meu, é minha, eu posso fazer com você o que eu quiser. E você tem que aceitar. Se você me ama, você tem que aceitar tudo que eu fizer, tudo que eu sou. Mesmo que implique sofrimento, humilhação. Se essa pessoa tem um transtorno de bipolaridade, isso aqui é uma pessoa que ele muda que nem o vento. De manhã ele trata bem, de noite ele trata mal. De manhã ele abençoa, de noite ele amaldiçoa. De manhã ele tá de boa, ele tá alegre. Daqui a pouco, é 30 segundos que bateu na cabeça dele, gente. Ele já tá ofendendo, humilhando, agredindo com palavras, tá? Ou agredindo até fisicamente. Ele tá de boa com você, daqui a pouco é 5 segundos, 30 segundos, ele já arranja uma treta, uma briga. É no trânsito, é com o vizinho, é no trabalho. Com qualquer um, a qualquer momento. Tá? É uma pessoa bem desgovernada aqui do juízo, gente. Desculpa, mas é. Tá? E é pior que a pessoa tem consciência. Tá? Esse tem total e plena consciência da dificuldade que ele tem, desse obstáculo que ele tem, dos excessos, do vício, da repetição, da compulsão, do transtorno. A pessoa sabe, tá? E não precisa ter um diagnóstico lá, a pessoa sabe. E isso causa sofrimento para ele. Porque depois, gente, bate um arrependimento, bate um sofrimento danado. Uma vontade danada de voltar atrás, voltar no tempo e consertar. Tá? Vou dar um exemplo. É uma pessoa que extrapola a raiva, a ira, diz horrores, depois se arrepende de tudo que falou. Ou vai lá, tem uma atitude agressiva, faz, e depois se arrepende até a última célula de ter feito aquilo. Porque aí se preocupa com a consequência. Será que eu fui longe demais? Será que eu humilhei demais? Será que eu ofendi demais? Eu machuquei demais fisicamente? Eu machuquei demais moralmente, emocionalmente? Mas aí já é tarde, né? Aí já tá feita a zorra toda. Tá? Essa pessoa, para alguns, não é para todo mundo, tem isso desregrado até na sexualidade, tá? Se não é, gente, essa pessoa já pode ter sido no passado aqui alguém muito viciado, ou em pular cerca, ou em coisas sexuais, promiscuidade sexual, pornografia, adulterar, trair, mentir. Tá? Para alguns já pode ter tido ou tem algum vício de fumar, de beber, entorpecente, jogo. Essa pessoa tem uma coisa com o prazer sensorial muito grande. E ela tende a trocar uma coisa por outra. Então, por exemplo, esse aqui, aí ele deixou do vício do cigarro, aí ele pega um outro. Deixou de uma compulsão, de uma repetição, do excesso de uma coisa, ele pula para outra. Sempre procurando uma satisfação sensorial aqui, ó, satisfação sensorial. Adrenalina, tá?
aquela sensação da adrenalina, aquela sensação do perigo, do poder. Por isso que eu disse, pode ter borders aqui, tá? Pessoas com transtorno de personalidade border. Só quem pode dar o diagnóstico, gente, é o médico que acompanha um tempo, tá? Mas aqui pode ter transtorno bipolar, tem muita coisa aqui, gente. A pessoa que tem o juízo bem bagunçado, a mente bem bagunçada. É uma pessoa, gente, que ela tá sempre insatisfeita. Ela tá sempre com raiva. Ela tem alterações de humor aqui, ó. Tá? Quem eu disse, para virar essa pessoa do avesso é 30 segundos e é qualquer coisa pequena. Não precisa ser uma montanha, que é um obstáculo, às vezes, intransponível. São coisas pequenas. É o trevo. Coisas da rotina. Contratempos. Pequenas coisas. Até do dia a dia. É um trevo. Sabe? São pequenas coisinhas, qualquer coisinha. Tira a estabilidade dessa pessoa, por consequência, tira a estabilidade da relação, da família. Tá? É uma pessoa que ou é 8 ou é 80. Ela não tem moderação, ela não tem domínio próprio. Tá sempre se excedendo em algo. E ela traz desgostos, tá? Até para familiares. Por consequência, as pessoas pegam ranço, pegam nojo, pegam raiva, pegam ódio, ficam insatisfeitas, magoadas, até dentro da família dele ou dela. Essa carta fala desenvolva a paciência. Aqui fala de alguém que não tem paciência nenhuma. É uma pessoa que é difícil de dar o braço a torcer, é teimoso, é orgulhoso. Aqui fala que quer uma segunda chance com você, uma segunda oportunidade. Quer corrigir erros, mas de que jeito? Se vier da mesma forma. Né? Como? Que aqui a pessoa quer insistir, ó, em você. Mas como que você vai dar uma oportunidade? Para você passar pelas humilhações, as ofensas, as agressões, os conflitos. Tudo de novo. Mais do mesmo. Para de novo essa pessoa continuar sendo egoísta, apontando o dedo só para suas falhas, ele não precisa mudar nada. Né? Sem remover os obstáculos, sem curar o que tem que ser curado, sem mudar o que tem que ser mudado. Aqui fala que tem muito trabalho a fazer, ó. Se arranca o trevo, ele vem de novo. Arranca, tem muito trabalho a fazer, tem que ser com paciência. E muitas de vocês não têm mais essa paciência. Vocês estão insatisfeitas num nível que realmente muitas estão com raiva, estão com ranço. Deram muito e receberam migalhas, ou deram e não receberam nada, investiram tudo e só receberam isso que a pessoa tinha para dar. Né? Vocês eram o porto seguro, a estabilidade, o bem-estar da pessoa, vocês fizeram tudo muito direitinho. Aqui representa o consulente, e aqui sai você consulente. É só você adaptar o gênero. E não foi justo. Você se sentiu totalmente injustiçada aqui. Tá? Para alguns, essa pessoa tirou a sua estabilidade, tirou a sua paz. Para alguns, você teve prejuízos até financeiros aqui, ó. E estão totalmente insatisfeitos, insatisfeitas. Então é isso aqui que eu vejo. E a pessoa pensa em retornar? Pensa. Mas do mesmo jeito. Apegado nas mesmas coisas, nos mesmos valores, na mesma conduta, nas mesmas atitudes. Porque não dá para confiar nessa pessoa aqui não, tá, gente? Desculpa, mas sou obrigada a dizer. Não dá para confiar. Porque se ela faz promessa de que vai mudar, ela promete até para ela mesma que ela vai mudar e não consegue cumprir.
tá? Ela já prometeu várias vezes para ela mesma que ela ia se controlar, que ela ia melhorar, que ela ia cortar o mal que tem nela, seja qual for, que ela não ia fazer mais. Mas ela não consegue cumprir. É mais forte do que ele ou do que ela, é por isso que eu digo. Tem certos casos, gente, que a pessoa precisa de terapia, medicação. Aí, ó, por mais que essa pessoa valorize você, uma rainha de ouros, mas sempre tem a dualidade. Essa pessoa, enquanto ela não sair de cima do muro e reconhecer que ela tem um problema, tá? Ela buscar tratar isso de alguma forma, mudar isso de alguma forma, vai sempre ser a dualidade. Vai sempre dar mais do mesmo. É 1 minuto de satisfação e 1 semana de insatisfação, tá? É 1 minuto de alegria, de felicidade, de estar no paraíso e 1 semana no inferno, tá? Ela te leva ao céu num segundo e no outro ela te leva para as profundezas do inferno. Por ser assim. Tem esperança, Lana? Tem, tá aqui a estrela. Tem esperança de cura, tem esperança de renovação. A própria espiritualidade anseia por isso, ó. A estrela, os mentores. Vocês têm um destino que uniu, que une. Vocês vieram com um caminho em comum para trilhar. Isso aqui é destino, 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 3 vezes. Existe esperança de cura. Existe a esperança de a pessoa aprender com as experiências, dela tomar lições de humildade, de gratidão, dela tirar as máscaras. Existe, a esperança existe. Inclusive a espiritualidade, como eu disse, tenta ajudar. Tá? Existe a esperança dessa pessoa se transformar. Tem saída? Tem, tá aqui. Mas depende da decisão e do livre-arbítrio dessa pessoa. Aqui o livre-arbítrio, a decisão. Ela tem que sair de cima do muro e admitir, aí com paciência, né, e superando tudo isso. É a luz que orienta e ilumina, o anjo de guarda, os mentores, guardiões, toda uma parte espiritual. E para alguns, essa pessoa precisa também de alguma ajuda espiritual. Não é só terapia lá com psicólogo, terapeuta, é espiritual. Essa pessoa tem alguns obsessores que não largam ele ou ela. Pode ser até obsessores que perseguem de uma vida passada, que atormenta a cabeça dessa pessoa, tá? Isso aqui é trabalho de apometria, desobsessão, libertação. É coisa de vida passada que até hoje persegue. Não é só o karma dessa vida passada que está pagando. Tem obsessores que perseguem essa pessoa de uma vida anterior, de coisas que ela fez numa outra vida. E aqui, ó, é justamente o que eu falei, fala de medicação. Medicação, tratamento, terapia, coisa com a espiritualidade, coisa com a medicina, medicamento. Tá? Você queria entender por que essa pessoa é do jeito que é, por que trata, você o tratou como tratava. Aqui até familiares eu vejo, ó. Não é só com você. Tá? E não é de hoje que o mentor e anjo de guarda dessa pessoa, ó, tenta, gente, tenta. É desde muito novinho, tá? Desde muito novinho. Se a pessoa já demonstrava esse comportamento desde lá, da infância, pré-adolescência, idade aqui do pajem até 20 anos, 20 e poucos anos, a pessoa já demonstrava isso muito lá atrás, no passado, que é passado. É desde cedo. Não é uma coisa de agora, que ele traumatizou há 5 anos atrás e ficou assim. Não, gente, isso aqui tem uma raiz bem lá de trás. Já precisava de cura e tratamento desde lá de trás.
Talvez ninguém deu bola, a família não deu bola, acharam que era só questão da personalidade forte, que não tinha, a própria pessoa não aceita, tá? Ele não aceita. Ele acha que é totalmente só a personalidade, não aceita nem que tem coisa espiritual por trás, então ele não aceita nem tratar a parte mental, emocional e nem a parte espiritual, e vai vivendo assim. Tá? E vai vivendo assim. Tem alguns traços que são da personalidade? Tem, obviamente que tem. Na casa da personalidade saiu página. Mas muito disso, de ser descompensado desse jeito, é sim questões que precisam ser tratadas, de transtornos. Esses transtornos podem ter se desenvolvido lá atrás, sim, na infância. No seio familiar, algum trauma, alguma coisa que descompensou, degringolou lá desde cedo. Sei lá se a criança interna dessa pessoa é destruída, ou não desenvolveu, é traumatizada, sei lá eu, gente. Isso aí é a terapia que vai dizer. Essa pessoa tem uma dificuldade, ele não aprende com as experiências. Não aprende, e já foram muitas ruins, tá? Essa pessoa já comeu o pão, gente, que o capiroto amassou com o traseiro. Ele já foi humilhado, ele já foi ofendido, ele já foi agredido de tudo que forma. Rechaçado, rejeitado, já apanhou da vida até não poder mais, tá pior que o Rocky Balboa lá, gente, que não abria nem os olhos tanto que a vida bateu, esse aqui. Pergunta se aprendeu alguma coisa, nada. Continua igual, fazendo as mesmas coisas, tendo o mesmo comportamento, os mesmos pensamentos. Esse aqui o sofrimento não ensinou e não ensina. Porque ele se recusa. Você não pode ajudar quem não quer ser ajudado. É por isso que a espiritualidade não faz mais. Porque ele não permite. Você tem que querer. Tá? É uma pessoa muito presa no passado ou que vive anos-luz na frente, mas não vive o presente, não cura o presente, não trata o presente. Essa pessoa tem apego e nostalgia até por épocas de infância do passado aqui, ó. Sabe aquela pessoa que diz, eu nasci na década errada, eu nasci no ano errado, eu nasci na geração errada? É essa pessoa. Porque o único momento de felicidade que essa pessoa teve, onde ela realmente foi ela, autêntica, sem essa porcaria toda, foi em alguns momentos da infância. E é nisso que ela se apega. E ela fica lá. Quando ela quer voltar para um lugar bom, é lá para esse passado que ela volta, naqueles pequenos momentos de infância, de pré-adolescência, de adolescência. E ela se apega ali. Porque o presente é tenebroso sempre para essa pessoa. O presente dela é sempre tumultuado. E por consequência, o futuro também tende sempre a ser. Eu escuto aqui os espíritos, a espiritualidade falando regressão. É como se essa pessoa tem momentos que ela regride, sabe? Em fases da vida dela. Ou precisava de uma regressão de vida passada para tratar alguma coisa. Uma apometria, desobsessão, isso aí que eu falei. Uma casa espírita fazer apometria, desobsessão. Porque tem, tá? Tem espíritos aqui que acompanham essa pessoa de uma outra vida. Espíritos que querem punir, se vingar, judiar. Isso afeta mais ainda uma cabeça que já é perturbada. Precisa de cura e libertação. Essa pessoa acaba fazendo tudo que ela condena nos outros. Resumidamente, tudo que ela condena nos outros, ela acaba fazendo. Ela condena que os outros falem grosso com ela, sejam agressivos na palavra, ela faz com todo mundo. Né? Todo mundo da intimidade dela. Ou todo mundo que ela não deve aqui alguma autoridade. Porque a única coisa que essa pessoa respeita aqui
é alguma autoridade, talvez no trabalho. Fora isso, com todo mundo de fora e com as pessoas do íntimo, ela é assim. E ainda assim, em questões de trabalho, já teve muito conflito, tá? Muita treta aí. Com colega de trabalho, com chefe, com tudo. Esse aqui é como eu falei. Então aqui, ele acaba fazendo tudo que ele condena. Tá? Ele condenava ou condena adultério, mas ele já cansou de fazer isso. E aí ele aponta o dedo na cara dos outros. Né? Mas hoje eu não faço mais. Mas eu julgo você pelo que eu fui lá atrás. Então eu sou desconfiado, eu julgo o que você está fazendo. Mesmo que ele não faça mais. O que eu duvido, tá? Porque esse aqui volta e meia tende a ter recaída. Naquilo que ele se excede. Naquilo que ele tem vício ou compulsão. Ou então ele troca de um por outro, como eu falei. Tá? Ele precisa sempre dessa adrenalina, dessa emoção, dessa coisa do perigo. Dessa coisa de estar fazendo algo destrutivo. Então, tudo que ele condena nos outros, ele acaba fazendo ou ele já fez. Né? Ele condena que a pessoa não tem paciência com ele não tem paciência com ninguém. Né? Ele condena se a pessoa mentiu, mas ele também mente, ele também faz. Entende? Ele empenha a palavra que ele vai mudar, daqui a pouco ele voltou a fazer. Mas aí ele julga o outro, ele condena o outro é mentiroso. O outro não foi confiável, o outro não cumpriu com a palavra que deu. Mas ele faz isso o tempo todo. Ele volta atrás o tempo todo. Tá? É uma pessoa que ele diz uma coisa agora, daqui a pouco ele desdiz. Quando é conveniente para ele. Eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Por isso que o Frei Rogério falou de hipócrita aqui, ó. Eu cobro dos outros algo que eu não dou. Eu cobro um controle dos outros com rigidez, com severidade que nem eu tenho. Não grita comigo, mas ele fala gritando com você. Não me desrespeite, mas ele desrespeita você em tudo. Ele humilha. Ele ofende. E ele exige que você respeite. Você não pode ofender, mas ele pode. Entende? Não confronte comigo, mas ele está sempre catando treta com os outros. Isso aqui, gente. Esse tipo de leitura, misericórdia. Então é isso aqui. Aqui os signos que tem Libra. Esqueci qual é o planeta, Frei Rogério. Criança. Tá, é o Sol. Libra, Gêmeos, Leão. Gêmeos, Leão, Peixes, Libra, Capricórnio, Touro e Libra. Gêmeos, Virgem, Áries, Touro, Libra, Gêmeos, Peixes, Aquário. Áries, Escorpião, Sagitário, Câncer, Virgem e Leão. Tá? Pelos naipes, Áries, Leão e Sagitário, Áries, Leão e Sagitário, Touro, Virgem, Capricórnio, Câncer, Escorpião e Peixes. Aqui temos filhos de Oxum, as almas, os pretos velhos, filhos de Bará, o Exu, filhos de Ogum, os Erês, Cosme e Damião e Beis de Ori, filhos de Omulu, Obaluaê, as almas de novo, preto velho de novo, filhos de Xangô, boiadeiros, filhos de Ossan. Tem mais algum, Frei Rogério? É esses aqui. Faltou algum? Não, né? Oxum eu falei. É isso aqui. Vamos dar uma olhada nos bilhetes. Que essa pessoa diria para você.
Ou você diria para ela. Vamos ver? Preciso me elevar moral e espiritual, preciso amadurecer. Ora, temos um Sherlock Holmes. Eu disse que essa pessoa tem plena consciência, tá? Não é à toa que saiu o Ás de Espadas do lado da montanha. Preciso me elevar moral e espiritual, preciso amadurecer. Só que deve ser a alma da pessoa gritando. Lá dentro, sufocada, coitada. Eu achei que outras pessoas seriam como você e me enganei. Temos alguém aí constatando que fez caca. Nos encontramos no mundo dos sonhos. Tem gente se projetando, encontrando com o ser de luz. Vou lutar por você e pelo seu amor. Vocês acreditam, gente, que essa pessoa é capaz de lutar por você, por esse amor? Me contem aí. Esperança tem, saiu estrela, né? Só que a pessoa tem que querer. Aí, gente, ó. Hipocrisia. Hipocrisia. Obrigado, Frei Rogério. Cansei de ser o saco de pancadas onde você desconta sua raiva e frustração. Olha aí. Exatamente. Jeová. Não sei como me aproximar de você, pois me envergonho de como tratei você. Não é para menos, né? 2 vezes. Temos um Sherlock Holmes aqui. Você me tratou tão mal e me humilhou tanto que não consigo acreditar no seu amor. Quem ama não age assim. Jeová. Isso aqui deve ser vocês, né? O que vale para os outros não se aplica a mim. Olha aí, gente, o que eu falei. Obrigado, Frei Rogério. O que vale para os outros não se aplica a mim. Não sigo regras, mas exijo ser respeitado nas minhas. Olha, temos um ditador, um Pinochet. Né? Temos aqui o que, gente? O Hitler, o Pinochet, o Napoleão. Eu projeto em você tudo que tenho de errado e tudo que faço de errado. Olha aí, gente. Os bilhetes não podiam ser mais certo do que saiu aí. Vocês viram que eu tiro os bilhetes na frente de vocês. Não quero mais nada de você, a não ser distância. Isso aqui deve ser vocês, né? Estão correndo da pessoa. Vou ler de novo, tá, gente? Preciso me elevar moral e espiritual, preciso amadurecer. Eu achei que outras pessoas seriam como você e me enganei. Sabe o que me mostra muito nessa frase? O Frei Rogério tá sinalizando aqui. Eu achei que outras pessoas seriam como você e me enganei. Mas essa pessoa também achou que você seria como as outras pessoas que passaram na vida dele. Que eu aceitar tudo quieto, calada, se submeter, ser xingada, humilhada e sempre correr atrás, sempre voltar, sempre implorar. Talvez essa pessoa achou aqui que ia fazer com você o que quisesse, que já fez com os outros, a vida inteira. Não é à toa que você fala ali, né? Que você cansou de ser o saco de pancada. Mas também achou que encontraria alguém igual a você em outras pessoas e não encontra. Não é à toa que saiu um Ás de Espadas ali e o consulente dizendo que você é uma pessoa única. Saiu ali o trevo, mostrando que você é uma pessoa rara. Nos encontramos no mundo dos sonhos. Vou lutar por você e pelo seu amor. Aí já não sei se vocês acreditam, né? Hipocrisia. Cansei de ser o saco de pancadas onde você desconta sua raiva e frustrações. Não sei como me aproximar de você, pois me envergonho de como tratei você. Você me tratou tão mal e me humilhou tanto que não consigo acreditar no seu amor. Quem ama não age assim. Verdade. O que vale para os outros não se aplica a mim. Não sigo regras, mas exijo ser respeitado nas minhas. A hipocrisia, né? Tá ali, ó, a hipocrisia. Eu projeto em você tudo que tem de errado e tudo que faz de errado. Ele não erra em nada, a culpa é sempre dos outros, é sua. Não quero mais nada de você, não sei distância. Depois me contem aí o que bateu, o que não bateu, a quantas anda. O que essa pessoa fez, se vocês estão querendo mesmo distância. Se vocês acreditam que essa pessoa vai mudar e vai lutar por esse amor.
né? Que vai valorizar você nesse nível, nesse ponto. Vai ter essa consciência, né? Queira Deus que sim, né? Há esperança ali na estrela, nem tudo está perdido. Eu sempre falo que Jesus é carpinteiro, ele endireita pau torto, mas o pau torto tem que querer, tem que aceitar. Jesus não faz nada à força, né? E aqui é um conjunto de coisas que essa pessoa tem que trabalhar nela, não é uma só, né? Aqui vocês viram que é um conjunto, tá? Minha gratidão, muita paz e muita luz.